Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a morte. Não só falar sobre a morte juridicamente, mas eu vou trazer para vocês também alguns conceitos que eu venho encontrando em processos, de ordem sucessória que eu acho bem interessante também. Bom, a gente sabe qual é o principal efeito da morte. Qual é o principal efeito da morte? É o fim da personalidade jurídica. A gente sabe que a personalidade jurídica ela inicia com o nascimento e termina com a morte. A gente sabe que durante toda a vida a pessoa tem personalidade jurídica, ela pode ser titular de direitos, a depender da capacidade, do alcance à capacidade, ela vai exercer os atos do seu próprio nome, ou seja, a pessoa tem personalidade jurídica desde que nasce e termina com a morte. Esse é o primeiro efeito jurídico da morte. Qual é o segundo efeito jurídico da morte? A ordem sucessória. Porque a gente sabe que a pessoa morrendo, ela não contrai mais obrigação, ela não é mais titular de direito. Então é chamado a suceder aqueles que são herdeiros. E o Código nos traz isso, inclusive impondo uma ordem a essa vocação hereditária. O que é vocação? Vocação é chamado, vocare. Então o Código vai me colocar quais são as pessoas que vão ser chamadas, em que ordem, no momento em que existe a morte. Qual é a primeira ordem? A primeira ordem é cônjuge ou companheiro em concorrência com descendentes. Então, cônjuge ou concorrência, ou cônjuge ou companheiro em concorrência com filhos, netos, bisnetos e etc. Qual a segunda ordem? A pessoa morreu, cônjuge tem companheiro ou cônjuge ou companheiro, mas não tem descendentes, não teve filhos, não tem netos, não tem bisnetos. São chamados a concorrer. Cônjuge ou companheiro em concorrência com ascendentes, pais, mãe, pai, avô, avó, são os ascendentes. Bom, a terceira ordem é quando a pessoa morre, a pessoa de cuja sucessão se trata, o de cujos, e não tem ascendentes, não tem descendentes vivos, mas deixou o cônjuge ou uma companheira, que vai ser o herdeiro. E na terceira ordem, na quarta ordem, melhor dizendo, a pessoa morre, não deixou descendentes vivos, ascendentes vivos, não é casado, não viveu em união estável, vai ser chamado colateral até quarto grau, tá bom? Isso é uma outra aulinha que a gente vai dar sobre direito sucessório. Hoje só estamos falando dessa ordem porque é um dos efeitos também da morte. Como eu estava dizendo para vocês, quando a gente vai trabalhando, vai encontrando termos que se repetem nos processos de ordem sucessória. E agora, inclusive, eu fui surpreendida com alguns desses termos numa esfera consumerista, numa ação envolvendo um plano de saúde. Por quê? A morte a gente sabe que é um fato jurídico, reverbera no direito e nos traz algumas situações que são abordadas pela legislação, são tratadas pela legislação. Tem trato, tem eficácia, produz efeito para a legislação. A gente, por exemplo, pode falar hoje aqui do que é a mistanásia. O que é a mistanásia? Ela vem do vocábulo grego. Mis, gente, significa infeliz, E vocês sabem que Thanatos é morte. A mistanásia é uma morte infeliz. O que é que significa dizer isso? Infelizmente, é muito usual, por isso que tem se tratado em alguns processos, no país da gente e em outros países também. A gente fala assim, de uma forma muito triste de falar, mas é tida como a morte dos miseráveis, ou seja, é aquela pessoa que morre esperando o deferimento da assistência médica pública, Então ela entra naquela fila e não consegue ser assistida e acaba morrendo. Era uma vida que ainda era viável, mas que por falta de assistência médica está inclusa a mistanásia. Então alguns processos por conta de planos de saúde, etc, são trata-se a mistanásia. A eutanásia a gente sabe que não é deferida aqui no Brasil. Em países como Holanda, Bélgica, a gente sabe que tem esse deferimento, mas no Brasil não. A eutanásia, na verdade, é quando a gente consegue abreviar a vida de um paciente no estado terminal. A gente não pode esquecer que existem duas formas de eutanásia. Existe a ativa e existe a passiva, Eu não coloquei aqui, eu só coloquei aqui o conceito. Eutanásia é abreviar a vida de um paciente em estado terminal que esteja sujeito a dores intoleráveis, sofrimentos físicos ou psíquicos.
mas eu já abordei aqui que existe a eutanásia ativa e a eutanásia passiva, já deixando claro que na nossa legislação não é deferida a eutanásia. O que seria a eutanásia ativa? É aquela eutanásia onde há, de fato, uma conduta positiva, uma conduta ativa, uma ação. Por exemplo, colocar na pessoa drogas que são letais, então a pessoa vai morrer, né? Ou desligar o aparelho, aquela pessoa ainda era uma vida viável, mas a pessoa estava sofrendo muito e pediu que fossem desligados os aparelhos. Isso não é deferido na nossa legislação. E a passiva é quando também a vida ainda é viável, mas deixa de prestar medicamento, não faz mais o tratamento, então isso é deferido, isso seria eutanásia também, mas é eutanásia, mas não é deferido no país da gente. A ortotanásia, como eu coloquei aqui para vocês, orto é o que é certo, né? Tana continua sendo a morte. A ortotanásia é o que a gente entende que é a condição perfeita. É quando a natureza realmente não tem mais como responder, não tem mais um investimento eficaz naquela vida e a pessoa morreu. Não morreu por um erro médico, por uma negligência médica, não foi... a gente tem também visto isso, viu, gente, na esfera consumerista, as pessoas querendo imputar a responsabilidade pela morte ao profissional da área de saúde, né? A Lei 8078/90, Código de Defesa do Consumidor, ele imputa a responsabilidade, inclusive objetiva e subjetiva no caso dos profissionais liberais, mas às vezes as pessoas, até porque a família não aceita e começa a criar situações onde imputa uma negligência médica, quando na verdade se consegue provar que não foi. De fato, aconteceu a ortotanásia, que é de fato que tinha que ter acontecido. Não se investiu mais porque não tinha mais por que se investir. E o contrário disso, que é o lamentável, que também acontece, infelizmente, é a distanásia. Olha, o dis, ele vem de um afastamento, né? E o que seria a distanásia? É o afastamento da morte, mas assim, o afastamento é inócuo. O afastamento, eu chego a dizer, impiedoso. Por exemplo, eu já tive uma aluna que uma vez eu dando aula, ela era da área de saúde, ela fez assim, eu já vi mães orando em leitos de UTI de um filho que já estava morto. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas por que, Ceci, que as pessoas fazem isso? Imaginem que, por exemplo, um paciente chega no hospital, tem um bom plano de saúde, não sei se vocês sabem, mas a diária de uma UTI é caríssima. Então assim, o hospital mantém aquele paciente ali ligado a aparelhos, a pessoa já não tem menor perspectiva de uma vida e ela está mantida ali só pelos aparelhos, porque cada dia que aquele paciente fica na UTI, ele gera para o hospital recursos que são deferidos pelo plano de saúde, e isso se torna interessante. O lamentável, gente, inclusive já teve relatos com certa publicidade sobre isso, quando uma vez se falou da doutora Morte, eu não sei se vocês lembram, que isso foi totalmente afastado no caso dela, é que na verdade, quando um paciente que está vivenciando a distanásia, ele está num leito de hospital, ele acaba ocupando a vaga de um paciente viável que chega. Mas, por exemplo, se é um paciente que daria entrada pelo não assistido por um plano de saúde tão interessante, ele acaba morrendo, porque para o hospital seria mais interessante manter aquele que já efetivamente está morto, né? Mantido só por aparelhos, porque financeiramente é mais viável. A gente lamenta, mas esses são alguns conceitos que são interessantes e que eu precisava trazer para vocês, porque são conceitos que vocês vão vivenciar falando a morte juridicamente. Vocês vão encontrar e às vezes esses conceitos nos surpreendem numa hora de audiência. E aí? Fica feio não saber, né? Então a gente precisa saber, a gente precisa estudar, e como eu sempre digo para vocês, essas aulinhas só serão muito interessantes se a cada fim da aula, de fato, você tiver alcançado alguma coisa de novo. Então, que uma hora que você esteja fazendo uma audiência envolvendo o direito sucessório, envolvendo a relação consumerista, se aparece um desses termos aqui, celular não fica legal pegar na hora para ver, né? Então, vocês já sabem o que é e vocês vão encontrar esses termos, em que pese não ser
por essência, termos jurídicos, mas são termos que se trabalha com a morte e que estão ligados à legislação por conta desses efeitos, ok, amores? Então agora vocês já sabem e não vão esquecer o que é mistanásia, o que é eutanásia, o que é ortotanásia e o que é distanásia. Eu achei legal fazer isso aqui, porque aí você já pode, né, obviamente, algumas pessoas que têm inclusive a memória fotográfica, já fica vendo aqui e já vai firmando o conteúdo, não é verdade? Então, continuando, a gente sabe que quando a pessoa morre, já foi falado algumas vezes aqui, acaba a personalidade e abre-se a sucessão. Pelo princípio da Saizine, inclusive, já se transfere posse, propriedade para os herdeiros, né? Propriedade de toda uma herança, posse dos bens que a compõem, e lá no final, quando fizer o inventário, a partilha, a propriedade deferida no aquinhoamento, no quinhão de cada um. A gente vai dar essa aula depois de sucessão, tá? Mas enfim, a morte real, você vê a pessoa tá morta, você encontra o corpo, né, da pessoa morta, você tem como cientificamente comprovar que a pessoa morreu. Esta é a morte que a gente consegue entender, fácil de entender juridicamente, né, porque ninguém está preparado para morrer, a morte é sempre difícil. Mas juridicamente a morte real, como a gente coloca, é aquela que não é a morte presumida. Daqui a pouco a gente fala sobre a morte presumida. Mas quando a gente fala da morte, tem dois conceitos também que são interessantes a gente conhecer, né? A gente ter o aprendizado. Primeiro é a comoriência, né? Primeiro que eu falo porque botei aqui na ordem, comoriência primeiro. O que é a comoriência? Olha só, gente, pelo que a gente acabou de dizer aqui dos efeitos da morte, a gente sabe que quando a pessoa morre, abre a sucessão, como eu acabei de falar. Aí o que é que acontece? Às vezes, no entanto, a gente não tem como fazer essa identificação de quem morreu primeiro. Como assim, Cecília? Não tem como fazer? Não tem. Vamos imaginar que haja um acidente de carro e quando as pessoas cheguem ao local, todos estejam mortos. Vamos dizer que o pai, a mãe e o filho, todos mortos. Então, assim, você não sabe precisar quem morreu primeiro. E por que seria interessante isso? Porque se morre primeiro o pai da família, a mãe que ficou viva, ela herda na condição, vamos imaginar que ela seja casada. E ela herda e já vai para o filho que morreu por último, de uma forma diferente. Mas se morre todo mundo, ninguém herda de ninguém. Não tem aquela ordem da vocação que eu falei de início, ficou claro? Um dos processos mais tristes que foi lá do escritório, tem muito tempo já, foi a morte de uma médica, inclusive, ela morreu abraçada com a filha. E num bairro, inclusive, de classe média, média alta aqui de Salvador, um caso absolutamente atípico, esse deslizamento de terra, e foi muito triste. Uma das coisas que a gente falou à época foi isso, é uma comoriência, a gente não tinha como prever, não teve mesmo pericialmente como prever quem morreu primeiro. Então perceba, neste caso, se a mãe tivesse morrido primeiro, o que é que teria acontecido? A filha teria herdado dela e seria feita uma sucessão de forma diferente. Ou se a menina morreu primeiro, também a ordem da vocação hereditária ela muda, a depender de quem morreu primeiro. Então, na comoriência, o que é que acontece? Ninguém herda de ninguém, são chamadas a suceder, como se não houvesse essa transferência patrimonial. Ficou claro? Então, na comoriência, você não sabe identificar quem morreu primeiro. Isso não acontece na premoriência. Como mesmo o nome está dizendo, é quem morre pré, quem morre antes. Veja só, João, né, tem um filho, Pedro, e Pedro tem um filho, Pedrinho. João morreu hoje, mas o filho dele, Pedro, morreu ano passado. Então, Pedro deixou Pedrinho, mas ele morreu ano passado e João morreu hoje. Aí o que é que vai acontecer? Há uma premoriência. Esse Pedro, que é o filho de João, que herdaria de João, não vai herdar, porque ele já está morto e a gente sabe que o morto já não herda. Então, para quem fica por conta da premoriência, o que ficaria para Pedro vai ficar para Pedrinho, como, obviamente, descendente do Decujus, que é o pai de Pedro, o avô dele. Houve, então, uma
pré-moriência. A pré-moriência, inclusive, reverbera imediatamente no que? Na representação. Ele vai suceder representando o pai dele, né? E aí, se tiver irmãos, há uma sucessão por estirpe. Vai suceder filho, vai suceder neto, tá bom? Então, observem. Com moriência, ninguém sabe quem morreu primeiro. Pré-moriência, a gente consegue enxergar um pré-morto, ok? Tudo isso importante pra gente entender os efeitos da morte. Agora, gente, acontece o seguinte. Às vezes, a gente não tem como encontrar o corpo da pessoa, tá? Mas também não pode aceitar que essa pessoa esteja viva. Há indícios, né, muito sérios, muito fortes, muito convincentes, de que aquela pessoa provavelmente está morta. A pessoa estava no avião, exemplo, estava no avião, o avião caiu. O avião caiu, a pessoa estava dentro do avião. Então, o Código Civil, ele trabalha a possibilidade dessa presunção. Então, o que é presunção? Presunção. Você parte do que é incontroverso, o avião caiu, e você presume que a pessoa que estava dentro e não foi encontrada está morta. Inclusive, o Código Civil pode ser declarada a morte presumida, no artigo 7º. Sem decretação de ausência. A ausência é um instituto que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá certo? Então, repare. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, artigo 7º do Código Civil. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Olha o exemplo que eu dei do avião. A pessoa estava no avião, o avião caiu, não encontrou ninguém, a pessoa presume-se morta. Ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Porque entende-se também, né, que a pessoa nessa situação provavelmente, presumidamente, morreu. A declaração de morte presumida, neste caso, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Óbvio, não é no mesmo instante que acontece a tragédia que a gente pode dizer que todas as pessoas estão mortas, né? Graças a Deus, por vezes nós somos surpreendidos, não é? Pela lógica, e as pessoas são encontradas embaixo de terras, né? Enfim, o que é que acontece? Mas não sei se vocês já perceberam, em algumas tragédias essa hora é muito marcada, né? Deu-se como encerrada as buscas, ou seja, aquilo ali já defere ao direito uma possibilidade de presumir a morte, como está no artigo 7º do Código Civil. Amores, agora presta atenção. Nem sempre também a gente pode presumir a morte. Observe, vamos imaginar que uma pessoa saiu, foi ali comprar pão, comprar cigarro e não voltou. Observe que a pessoa não voltou, não tem por que presumir a morte, né? Mas não voltou, ela de fato não voltou. A gente vivenciou também lá no escritório um caso desse. A pessoa tinha um mercado, né, numa cidade aqui perto de Salvador, tinha um mercado e saiu e não voltou. Então, de início se achou que poderia ter sido um sequestro, etc. Não voltou. E aí foram nos procurar e perguntar, doutora, e aí, o que é que faz? Não voltou, não deixou nenhum representante, não falou a gente que ia acontecer, simplesmente sumiu. Tem como juridicamente essa situação ser tratada? Tem também. Veja que uma coisa é a morte. Morreu, você está vendo que a pessoa morreu. A segunda é a presunção da morte, né? Caiu, estava dentro do avião, se presume que a pessoa morreu. E a terceira situação, não tem presunção, não tem corpo, mas a pessoa também sumiu, né? A pessoa não apareceu. Aí pode, ou o Ministério Público, né? Ou a requerimento de um interessado, que o juiz ele declare a ausência daquela pessoa. Mas qual é o principal efeito disso? É que ele declara a ausência e nomeia um curador. E esse curador, ele vai tratar dos bens do ausente. Porque a pessoa não pode dizer que a pessoa está morta. E a pessoa pode aparecer, não é verdade? Então, aí o juiz declara, aquela pessoa defere aquela condição de curador a uma pessoa que vai cuidar. O artigo 25 do Código Civil diz o seguinte: o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado juridicamente ou de fato por mais de 2 anos,
antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador, tá? Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. E ainda, entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos, e na falta de pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Então, o curador é exatamente aquela pessoa que vai tratar dos bens enquanto o ausente, vale aqui a reiteração, está ausente, tá certo? Então esse curador fica, sim, Cési, mas vai ficar de infinito? Não. Observe, depois de arrecadados os bens do ausente, em 1 ano, se ele deixou um representante ou procurador, 3 anos se assim não fez, ou se a investidura de poderes foi insuficiente também, pode-se pleitear a abertura da sucessão provisória. Amores, veja só, a sucessão provisória nada tem a ver com a sucessão definitiva, que só vai ser decretada depois. Ou seja, a pessoa some, né? O Ministério Público ou qualquer pessoa pode, qualquer interessado, qualquer pessoa não, qualquer interessado. E vamos deixar claro aqui que quando o Código fala qualquer interessado, não é qualquer pessoa. E quando ele fala qualquer interessado, não é qualquer interesse, é um interesse juridicamente chancelado. Vai pleitear, aí tem aquele prazo, né, que a gente falou da arrecadação dos bens, porque aí vai poder abrir a sucessão provisória. 10 anos passados da sucessão provisória, né, na verdade, quando julgada a sentença da concessão dessa sucessão provisória, pleiteia-se então a sucessão definitiva, que é aquela que vai obedecer à ordem sucessória que a gente falou aqui no início dessa aula e que vai fazer o aquinhoamento, vai observar o regime de bens e etc. São normas que a gente vai trazer ainda para vocês em uma outra oportunidade. Então, o que a gente queria tratar aqui hoje com vocês era sobre a morte, era falar desses termos, né, que a gente tem encontrado juridicamente nos processos, a despeito de não serem termos por essência jurídico, mas eles estão envoltos nos processos e é importante que a gente saiba, e falar também dessas situações que a gente falou aqui, da morte real, né, da morte presumida e da declaração de ausência. Gente, eu quero deixar sempre muito claro que quando a gente começa uma aula aqui, a gente está insetando para vocês. O conhecimento vai além da aula, tanto da aula presencial como da aula online. O que eu quero é sempre instigar vocês a entenderem mais sobre esse assunto. Né? Esse assunto é interessantíssimo, inclusive é a base do que a gente precisa para entender o direito da sucessão, né? Da sucessão que vem bem depois, né? Se a gente for situar isso aqui nas cadeiras de direito, a gente está em Civil 1 e sucessão é lá para Civil 8, Civil 7, a depender de como faça a instituição a divisão dessas matérias. Então, aqui o que eu falo para vocês é o seguinte: olha, essa matéria existe, o conteúdo é esse na sua base, mas eu vou sempre pedir para vocês ir além disso, estudar mais ainda, porque aí sim eu vou estar com uma sensação muito gostosa de que está valendo a pena cada aula que a gente dá. Quero agradecer de verdade a todos os comentários, aos e-mails que eu tenho recebido, aos WhatsApps que eu tenho recebido. Muito obrigada. A intenção é essa mesma, que possa chegar a muita gente, independente de me conhecer. Eu quero dividir com vocês esse conhecimento, eu quero ajudar de alguma maneira. É só o que eu quero, certo? E agradecer sempre a vocês a confiança. Essas aulas estão sendo feitas com muito carinho para vocês, podem ter certeza disso. Eu espero ter te ajudado nessa e nas próximas aulas que virão. Beijo grande, muito obrigada!